Num regresso histórico, Donald Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos. Líderes europeus reúnem-se em Budapeste para a cimeira da Comunidade Política Europeia. A eleição de Donald Trump está no centro das conversações. Israel bombardeou edifício residencial no Líbano. Foram encontrados 30 corpos, mas o número de vítimas pode subir. Uma semana depois das inundações em Espanha, a procura por pessoas torna-se cada vez mais dramática, com pelo menos 89 desaparecidos confirmados. Donald Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos, num regresso histórico, como o segundo presidente a ganhar 2 mandatos não consecutivos. Com vitórias esmagadoras nos principais estados de batalha da Pensilvânia, Carolina do Norte e Wisconsin, Trump alcançou os 270 votos eleitorais necessários para reconquistar a presidência. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. Alguns apoiantes de Trump reuniram-se ontem à noite em frente à sua residência em Palm Beach. He's fantastic. He can handle anything. He's like Superman. You know, that's kind of a person you want running the country. He's got 4 years experience. He knows how to do business. He's smart. He says it like it is. He's for the people. A rival democrata de Trump, Kamala Harris, ainda se mantém em silêncio, mas espera-se que se dirija aos apoiantes no final do dia. Entretanto, os republicanos também recuperaram a maioria no Senado, conquistando lugares na Virgínia Ocidental e no Ohio. No entanto, a Câmara dos Representantes ainda está em disputa. Not been elected. Dezenas de líderes europeus chegaram a Budapeste para uma reunião da Comunidade Política Europeia na quinta-feira, seguida de uma cimeira informal da União Europeia na sexta. A reunião bianual centrar-se-á numa série de questões globais e continentais, incluindo os desafios da segurança europeia, a guerra da Rússia na Ucrânia, o conflito no Médio Oriente e a migração ilegal. A cimeira surge na sequência da vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas, um acontecimento geopolítico que poderá ter consequências de grande alcance em todo o continente. Durante a sua campanha, Trump ameaçou com uma guerra comercial com a Europa e com a retirada dos Estados Unidos dos compromissos assumidos no âmbito da NATO. No entanto, o que mais preocupa é a posição do presidente eleito relativamente à guerra da Rússia com a Ucrânia. O republicano prometeu acabar com a guerra no prazo de 24 horas após a sua eleição, o que suscita receios de que possa reduzir ou cortar a assistência financeira e militar ao país, devastado pela guerra. As opiniões de Trump sobre a Ucrânia são partilhadas pelo primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, que será o anfitrião de um jantar após a cimeira, na qualidade de atual detentor da presidência rotativa do bloco. Orbán foi o primeiro líder europeu a felicitar Trump, que acredita que será um aliado nos esforços do seu governo para resistir às políticas europeias em relação à Ucrânia. Alguns funcionários temem que Orbán possa convidar Trump para participar no jantar através de uma videochamada. So what we can expect now is that he will channel Donald Trump into European politics and also into the European political community, and while his message is going to be that I am the one who can mediate between you guys and Donald Trump, and no question that he will be perceived by many and already perceived by many for good reasons as someone who can be a gatekeeper to Donald Trump. Para a União Europeia, onde as forças populistas e de extrema-direita já pressionam as cores políticas dominantes, a eleição de Trump só as irá encorajar ainda mais. Israel continua a bombardear o Líbano. Desta vez o alvo foi a cidade de Barja, no litoral do país. As bombas atingiram este edifício residencial que ficou assim, praticamente destruído.
As equipas de resgate retiraram 30 corpos do prédio, mas os moradores dizem que há mais desaparecidos. Aos sobreviventes, resta recolher o que podem e procurar outro sítio para ficar. غفلت منهم ما كان فيش وضع طبيعي وقاعدين وغدينا وفلينا رجع صدق على الساعة 8:30 بدق لي مرتي بجنني ضربوا البناية ونزلت البناية وفي قتلى وجرحى كثير. Enquanto isso, a faixa de Gaza chegam imagens de uma evacuação médica. Mais de uma centena de doentes estão a ser retirados. São pessoas com doenças crónicas, doentes, oncológicos e feridos com lesões graves devido à guerra. O destino é a Roménia e os Emirados Árabes Unidos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esta é a maior evacuação médica em Gaza nos últimos 6 meses. Um ataque russo a uma infraestrutura na cidade ucraniana de Zaporizhia matou pelo menos 6 pessoas na terça-feira, de acordo com o governador regional. Outras 24 pessoas ficaram feridas depois de um incêndio ter deflagrado no local. Ao final do dia, um outro ataque de um drone russo atingiu Kharkiv, danificando um edifício de apartamentos de 5 andares. A Rússia intensificou os ataques a Zaporizhia e a Kharkiv nas últimas semanas, uma vez que ambas as cidades estão situadas perto das linhas da frente. Em Kharkiv, os ataques recentes têm visado frequentemente bairros densamente povoados. No domingo, a Rússia atacou outro bairro residencial em Kharkiv, ferindo pelo menos 15 pessoas. Esta notícia surge no momento em que 11.000 soldados norte-coreanos terão chegado às linhas da frente em Kursk, enquanto as tropas ucranianas dizem ter entrado em confronto com essas unidades pela primeira vez. A Rússia inaugurou um navio quebra-gelo de propulsão nuclear que o presidente Vladimir Putin descreveu como parte dos grandes planos para desenvolver a rota do Mar do Norte. Através de uma ligação vídeo, Putin disse esta quarta-feira que o quebra-gelo Chukotka tem capacidades acrescidas para suportar as condições extremas do Ártico e as alterações climáticas. Несет существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России. Сделает Северный морской путь очень привлекательным и для российских перевозчиков, и для наших партнеров за рубежом. Уверен, что Северный морской путь будет только набирать из года в год. A cerimónia oficial teve lugar nos estaleiros navais do Báltico, em São Petersburgo. Este é o 5º navio do género de um projeto russo que irá desempenhar um papel fundamental no apoio à navegação ao longo da Rota do Mar do Norte, numa altura em que o país tenta expandir a presença no Ártico. Passou uma semana desde as devastadoras inundações em Espanha e a procura por pessoas torna-se cada vez mais dramática, com pelo menos 89 desaparecidos confirmados. Pelo menos 217 pessoas morreram, a maioria na região de Valência, mas espera-se que o número de vítimas mortais aumente. Estaban aquí esperando y vino el agua y no dio tiempo a nada. Y mi hermano lo arrastró y terminó cogido allí a una valla y ella no pudo salir. Ella no pudo salir y falleció. Ella con la niña. Com vontade de ajudar, milhares de voluntários saíram à rua para apoiar as equipas de busca e salvamento que chegaram de Madrid e de outras zonas de Espanha. Tú vas si quieres a una casa y le dices, perdona, ¿quieres que te ayude? Y te dicen sí, y les ayudas. Necesitan muchísima ayuda, no hay suficiente ayuda. Pues sí, tóxicos sí que es porque al final hay muchos componentes químicos, gasolina y pinturas, de todo, claro. As tropas espanholas continuam as buscas nos parques de estacionamento subterrâneos que começaram a drenar durante o fim de semana. O primeiro-ministro Pedro Sánchez também anunciou que foi aprovado um pacote de ajuda no valor de 10,6 mil milhões de euros para ajudar as vítimas. Milhares de representantes do setor das viagens chegaram a Londres para o evento World Travel Market, uma vez que novos dados revelam que o turismo mundial está a bater recordes pré-pandémicos. Mas onde é que isso deixa as promessas de aliviar a sobrelotação e de cumprir as metas da sustentabilidade?
Actually, this over-tourism rhetoric is like on the edge of being real or not, because it's not over a long period of time. We have a phenomenon like this when cruises, for instance, visit small islands that cannot handle too many tourists at the same time. We think it's an issue of infrastructure and management at a local level that makes the difference. No domínio da sustentabilidade, o setor das viagens afirma que não está apenas a trabalhar para o impacto zero, mas também a esforçar-se por ser positivo. Isto no meio das crescentes preocupações com as alterações climáticas e com os fenómenos meteorológicos extremos que afetam o setor. The stats say that people are acutely aware of the impact on the environment, and many of them are eager to go to destinations that have a lower carbon footprint. I think there's a bigger impact as well on the weather and how that's changing people's travel choices. Com a retoma do turismo, têm havido também reações das comunidades. Alguns destinos europeus têm sido alvo de protestos contra o turismo devido a preocupações com os danos ambientais e os elevados preços da habitação. Na Croácia, os alugueres de curta duração estão agora a mudar. We are passing the law in which we are requiring 80% approval of the tenants in the buildings when short-term rentals are possible. We will have a situation in which we have our apartments and residential areas, I'm not going to say free from tourists, but with a significant reduced number of tourists. Para o setor global das viagens e do turismo, a pressão está agora no sentido de provar que este pode ser uma força de impacto positivo.